estamos iniciando o nosso programa com uma participação super especial do senhor Loriberto Starosky Filho, ele que é contador, professor e consultor para o terceiro setor. Já esteve aqui muitas vezes e hoje vem trazendo novas informações e é um prazer tê-lo aqui porque a nossa comunidade espera sempre essas ótimas informações acerca do terceiro setor, porque nós temos aí muitas lideranças comunitárias nos acompanhando. Olá, senhor Loriberto, como é que está? Tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigado mais uma vez, né, Salete, abrindo esse espaço aí. Daqui a pouco eu vou pedir música, né? Ah, tá certo. Porque a gente está vindo várias vezes, né? Dá para pedir música depois? Já, né? Não. Tá certo. Então, a gente espera que nesse espaço de tempo que a gente passou distante, a gente acompanhou os seus trabalhos e viu que foram muitos trabalhos, muitos temas a serem discutidos, né? E conversados, e hoje a gente vai apresentar alguns deles. Sempre temos algo novo e o trabalho não para. Não... E alerta, ainda bem. E alerta a comunidade, né? Sim, com certeza. Então, sabemos que as leis, né, de incentivo são uma excelente oportunidade para buscar recursos para as entidades terceiro setor. Vamos falar um pouquinho disso então, mas antes a gente gostaria que o senhor se apresentasse, desculpa o senhor, mas né, um pouco na formalidade, porque tem algumas pessoas que de repente ainda, de quem que ela está falando? Porque sempre tem um ouvinte ou um telespectador novo, por favor. Então, Loriberto, ele atua com entidades do terceiro setor já faz um bocado de tempo, então um pouquinho de experiência a gente já adquiriu nesses anos todos, né, tanto na parte de administração, como também na parte de contabilidade, que são as minhas formações, né? E nos últimos 15 anos, né, de atuação, eu tenho focado fortemente na questão de projetos, de busca de recursos por leis de incentivo, e claro, muitas coisas adjacentes que a gente vai fazendo no simultâneo que vão aparecendo e a gente vai auxiliando, então, tanto as organizações como também quem tiver interesse, né, o próprio poder público, e outras entidades de outras cidades e estados que também buscam alguma orientação, e a gente está aí sempre à disposição também para contribuir naquilo que a gente pode. Que maravilha. Foi colocado aqui sobre leis de incentivo. Vamos falar um pouquinho o que é. Parece uma coisa tão distante, mas o que é, né? Quem pode, o que se pode fazer com isso, né? E o fato é que a gente tem hoje uma gama de leis que permitem que as pessoas físicas e pessoas jurídicas tirem um pedacinho do imposto para aplicar em projetos que vão trazer algum benefício, vão trazer impacto na vida de outras pessoas, né? Para aqueles que são atendidos por projetos e por organizações que as executam, né? Sempre lembrando que as entidades têm que estar rigorosamente em dia, dentro dos conformes, para poder também aí buscar esses recursos através dessas leis. É isso? Totalmente. E então, totalmente. Quem pode se utilizar? Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho das leis em si, porque nós temos várias, né? É verdade. Temos várias delas, e aí cada uma, claro, tem as suas próprias características. A gente teria que ter talvez um programa para falar de cada uma delas, né? Então eu vou dar linhas gerais para a gente pelo menos ter uma noção do que existe, né? E quando se fala de leis de incentivo, a gente precisa deixar claro que é uma possibilidade que a própria legislação brasileira, e não é coisa recente, já a primeira delas foi lá em 1990, então já tem um bocado de tempo que essas leis elas estão vigentes, né? E é uma digamos assim, uma abertura que a União, o governo federal dá para deixar que organizações e entidades possam buscar recursos de forma direta, utilizando-se desses mecanismos que são as leis de incentivo. Hoje nós temos, a mais antiga delas é a Lei de Incentivo aos Direitos da Criança e Adolescente, através do ECA, né, do Estatuto da Criança e Adolescente, essa é de 1990. Então ela financia atividades que se destinam para esse público, né? E temos isso nas 3 esferas hoje, tanto federal, estadual como municipal também. E
ela é interessante porque a gente consegue ter muito próximo de nós o acompanhamento. A execução, o acompanhamento e o próprio recurso que fica aqui. E a gente já consegue ver ter os retornos, né? Direto, né? De forma imediata. E eu queria fazer um parênteses aqui, porque a gente acaba... É natural que a gente reclame que a gente não vê onde é que o imposto está sendo aplicado. A gente reclama que a nossa carga tributária é alta, ela é alta de fato, né? Mas nós temos essa possibilidade. Utilizando a lei de incentivo, a gente consegue, nós, tomarmos a decisão de onde a gente quer que esse recurso seja aplicado. Então a gente precisa utilizar isso. Aí a gente sabe, né, que pelo menos um pouquinho a gente consegue fazer esse direcionamento. Temos também a lei que direcionada à defesa de direito dos idosos, aí essa a partir, né, do Estatuto do Idoso, né? Então ela iniciou lá em 2003 já, né? Em 2010 ela teve uma melhoria, então também... Mais de 20 anos. Também faz essa parte de beneficiar, né, todas as ações que são direcionadas aos idosos, também nas 3 esferas. E aí nós temos outras, né, que são a lei de incentivo à cultura, e ela ainda se divide tanto no audiovisual como na cultura em geral. Então são 2 direcionamentos dessa lei. Essa existe também já desde 1991. Então todas as manifestações culturais, elas podem ser, pode-se buscar recurso para financiar. Então coral, musicalização destinado para crianças, jovens, adultos, idosos, ela é ampla. Teatro, né? E outras manifestações, dança e por aí vai. A gente tem vários exemplos aqui na região que fazem uso, né? Museu, né? Temos aqui o nosso da companhia Hering, né? Que boa parte dele é financiado com recursos da Lei da Cultura, né? Temos da Lei do Esporte, que ela é bem interessante para todos os tipos de esporte que a gente conhece e aqueles que não são tão comuns aqui para nós, mas que estão lá listados também no rol de esportes possíveis. Essa nós temos desde o ano 2006, né? Temos 2 na área da saúde, Salete, que são bem interessantes, tá? Uma é para o tratamento oncológico, ou melhor assim, a defesa de direitos dentro da questão da oncologia, né, que chama-se o PRONON. E temos um outro que é na área de assistência, que é o PRONAS. Então são 2, é uma lei, na verdade, que tem esses 2 programas. Ela é de 2012 e é muito interessante porque instituições que antes não poderiam buscar recurso por outras leis, elas acabam tendo essa possibilidade, né? E a gente sabe que a assistência e principalmente a oncologia, ela demanda um recurso muito alto. Verdade. Né? E agora, recentemente, a gente teve aí a promulgação da Lei da Reciclagem. 2021 é a mais atual de todas. Ela está começando a funcionar agora em 2025, né? E ela é muito interessante porque tudo que está ligado à cadeia da reciclagem pode-se buscar recursos também via essa lei. E no total aí, se a gente pegar todos os percentuais possíveis, a gente chega aí perto de 10% para a pessoa jurídica e 9% na pessoa física. E é um montante em valores, né, que as pessoas não imaginam, né? Não imaginam. Santa Catarina, na pessoa física, tem aí 400 e poucos milhões de reais que poderia ficar no estado. Né? Blumenau tem mais de 20 milhões que poderia ficar. E a gente sabe que não chega nem perto desse valor, né? Na jurídica é um número um pouco mais difícil de a gente chegar, mas a gente sabe que ele é muito, muito alto também. Então veja quantas coisas a gente poderia melhorar, né? Ampliar, né? Em benefício da sociedade, né? Que a gente está aí à nossa volta, né? E esses projetos todos acabam sendo um braço do governo, né? Que o governo de repente não alcança, mas que a comunidade sabe das suas necessidades, através das suas entidades, buscam aí as respostas para bem atender a sua comunidade. É uma forma de a gente contribuir, né? Sim. E fato é que toda lei ela espera algo diferente do que é obrigação do Estado fazer. Então, não importa se é governo
municipal, estadual, federal, né? A lei de incentivo ela quer algo a mais, um extra, um plus, né? Naquilo que é obrigação estatal, né? Então é legal porque esses programas, essas leis, os projetos, todos eles trazem alguma coisa diferenciada, né? Então é um menino, uma menina que está aí praticando uma atividade esportiva totalmente gratuita, porque é uma condição que a lei coloca, que tudo aquilo que se oferece via lei de incentivo seja entregue de forma gratuita, sem nenhum tipo de cobrança, né? Então vai ter lá as suas aulas, vai ter professor, vai ter lanche, vai ter uniforme, vai ter o material para ser utilizado. Então, assim, é benefício para todos. Então, quem pode utilizar são as entidades, pessoas físicas. E quanto que nós temos aqui na nossa região que está apta? Tem uma ideia? Temos muitas aí, né? Nem todas correm atrás, mas vamos lá. Essencialmente organizações da sociedade civil, então as nossas ONGs, as nossas associações, elas, desde que estejam regulares, isso você já deu destaque antes também, né? Elas precisam ter a sua documentação adequada, elas precisam prever no seu estatuto alguma das atividades relacionadas às leis de incentivo. Então, por exemplo, se a minha atividade é apenas esportiva, eu não consigo ir buscar a lei de incentivo à cultura, por exemplo, Sim. ou da reciclagem. Tem que ser um pouco mais abrangente ou abrangente, ou então, não, meu negócio é só esporte, então eu vou focar apenas no esporte, ou então buscar a lei de incentivo do Fundo da Infância, ou então do idoso, que daí eu consigo enquadrar essas atividades também. Então, como a minha organização, ela pode utilizar essas ferramentas, ou seja, esses caminhos? Ela tem um caminho que é, primeiro, fazer a inscrição do seu projeto. Ela tem que identificar o que ela quer e onde vai buscar, né? Isso. E para cada uma das leis existem assim modelos de padrão de projeto que a gente, né, pode indicar. Sim. Né? Mas normalmente cada lei ela tem a sua própria formatação. Daí tem que... Onde consulta? Segue o formato, por exemplo, a lei de incentivo ao esporte. Dentro do próprio site do Ministério do Esporte existem os modelos. Então você baixa o modelo, vai seguindo ele, depois alimenta o sistema que recebe o projeto, né? Praticamente todos os outros segmentos também que dispõem desses recursos também é desse mesmo formato. Cada um tem os seus próprios formatos, tem os seus prazos de análise até a liberação para captação. Tem alguns que é só no começo do ano, por exemplo, outros é mais... Tem que observar todos esses detalhes. Tem esses detalhes. No geral, posso dizer assim, em linhas gerais, a inscrição dos projetos ela fica aberto entre fevereiro e outubro. Linhas gerais é isso. Para o próximo ano. Para ser, então, aprovado nesse ano, para iniciar a captação e quando tiver captado, então, fazer a execução. E aí cada lei também tem as suas particularidades. Por exemplo, a lei da cultura e a lei do esporte, a partir de 20% captado, eu posso solicitar a liberação do recurso. Faço um ajuste naquele plano inicial que eu tinha, né? E então depois eu vou começar a execução e continuo captando. Outras não. Outras eu preciso, então, captei, digamos, 50%, então eu peço a liberação e eu encerro a captação. Vou executar com aquilo que eu captei. Claro que eu preciso, então, colocar o meu projeto dentro daquele valor que foi captado. Sim, tem porque eu não vou conseguir entregar tudo aquilo que eu tinha previsto inicialmente, né? Então, claro, a gente orienta sempre para se buscar a captação integral, que é o que você vai conseguir entregar, né? Aquilo que você prometeu quando você fez a inscrição. Bem importante, e as lideranças que estão à frente de entidades, né, saberem disso, se mexer, né, para buscar, porque às vezes ficam meio acomodados, né? Onde nós podemos obter as maiores informações com a sua participação, seu apoio, inclusive suas indicações. Então, podem seguir a Orplan Solutions. Vamos botar na tela. Que coisa difícil, né? Que é o Instagram da nossa empresa, ou pelo site também, Orplan Solutions. Você encontra isso fazendo pesquisa no Google, ou mesmo o Loriberto, ou ainda também cada uma das leis, ela possui também o seu próprio
ministério ou secretaria que regula a lei, lá também tem todas as informações necessárias. Se tiver dúvida, pode se contactar então lá no seu Instagram ou também da própria empresa, né? Dá para acessar, que daí a gente dá para orientar. Faz os encaminhamentos aí. Então tá, como a gente já colocou aí na tela, né? As pessoas podem estar se direcionando para ter mais informações caso tenham algumas dificuldades, que com certeza sempre no primeiro momento, depois que sabe, como diz popularmente, depois conhece o caminho da roça, aí é fácil, né? Daí facilita. Mas às vezes demora precisa tropeçar algumas vezes, no bom sentido, né? Porque você vai aprendendo também com aqueles tropeços do caminho. Sim, tá? E com certeza aí conseguirão, né, atingir outros objetivos também em outros projetos. Com certeza. Então tá, fica convocado para estar conosco aí no próximo programa. Vamos falar mais um pouco, né, sobre o terceiro setor, pode ser? Com certeza, é só chamar que a gente vem. Obrigada pela sua participação nesse momento. Eu que agradeço. E você que está nos acompanhando, fica aí, não saia daí. Na próxima semana a gente vai ter mais informações aqui sobre o terceiro setor com o senhor Loriberto Starosky Filho. Ele que é contador e também aí orientador e consultor, né, para o terceiro setor. Fica aí, não saia daí que a gente tem mais.